Audiolivro O Consolador, psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. 2.1.2 Experiência 131. Como adquire experiência o espírito encarnado? A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. 132. Há o determinismo e o livre-arbítrio, ao mesmo tempo, na existência humana? Determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos, para a elevação e redenção dos homens. O primeiro é absoluto, nas mais baixas camadas evolutivas, e o segundo amplia-se com os valores da educação e da experiência. Acresce observar que sobre ambos pairam as determinações divinas, baseadas na lei do amor, sagrada e única, da qual a profecia foi sempre o mais eloquente testemunho. Não verificais atualmente as realizações previstas pelos emissários do Senhor há 2 e 4 milênios, no divino simbolismo das Escrituras? Estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta de sua educação e de seus méritos, na lei das provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando-o ou amenizando-lhe os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. 133. Havendo o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na vida humana, como compreender a palavra dos guias espirituais quando afirmam não lhe ser possível influenciar a nossa liberdade? Não devemos esquecer que falamos de expressão corpórea, em se tratando do determinismo natural que prepondera sobre os destinos humanos. A subordinação da criatura, em suas expressões do mundo físico, é lógica e natural nas leis das compensações, dentro das provas necessárias, mas no íntimo, zona de pura influenciação espiritual, o homem é livre na escolha do seu futuro caminho. Seus amigos do invisível localizam aí o santuário da sua independência sagrada. Em todas as situações, o homem educado pode reconhecer onde falam as circunstâncias da vontade de Deus em seu benefício e onde falam as que se formam pela força da sua vaidade pessoal ou do seu egoísmo. Com ele, portanto, estará sempre o mérito da escolha, nesse particular. 134. Como pode o homem agravar ou amenizar o determinismo de sua vida? A determinação divina na sagrada lei universal é sempre a do bem e da felicidade para todas as criaturas. No lar humano, não vedes um pai amoroso e ativo, com um largo programa de trabalhos pela ventura dos filhos? E cada filho, cessado o esforço da educação na infância, na preparação para a vida, não deveria ser um colaborador fiel da generosa providência paterna pelo bem de toda a comunidade familiar? Entretanto, a maioria dos pais humanos deixa a terra sem ser compreendida, apesar de todo o esforço despendido na educação dos filhos. Nessa imagem muito frágil, em comparação com a paternidade divina,
temos um similar da situação. O espírito, que de algum modo já armazenou certos valores educativos, é convocado para esse ou aquele trabalho de responsabilidade, junto de outros seres em provação rude, ou em busca de conhecimentos para a aquisição da liberdade. Esse trabalho deve ser levado a efeito na linha reta do bem, de modo que esse filho seja o bom cooperador de seu Pai Supremo, que é Deus. O administrador de uma instituição, o chefe de uma oficina, o escritor de um livro, o mestre de uma escola, tem a sua parcela de independência para colaborar na obra divina e devem retribuir a confiança espiritual que lhes foi deferida. Os que se educam e conquistam direitos naturais, inerentes à personalidade, deixam de obedecer de modo absoluto no determinismo da evolução, porquanto estarão aptos a cooperar no serviço das ordenações, podendo criar as circunstâncias para a marcha ascensional de seus subordinados, ou irmãos em humanidade, no mecanismo de responsabilidade da consciência esclarecida. Nesse trabalho de ordenar com Deus, o filho necessita considerar o zelo e o amor paternos, a fim de não desviar sua tarefa do caminho reto, supondo-se senhor arbitrário das situações, complicando a vida da família humana e adquirindo determinados compromissos, por vezes bastante penosos, porque, contrariamente ao propósito dos pais, há filhos que desbaratam os talentos colocados em suas mãos, na preguiça, no egoísmo, na vaidade ou no orgulho. Daí a necessidade de concluirmos com a apologia da humanidade, salientando que o homem que atingiu certa parcela de liberdade está retribuindo a confiança do Senhor sempre que age com a sua vontade misericordiosa e sábia, reconhecendo que o seu esforço individual vale muito, não por ele, mas pelo amor de Deus que o protege e ilumina na edificação de sua obra imortal. 135. Se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Vede, pois, que o mal, essencialmente considerado, não pode existir para Deus, em virtude de representar um desvio do homem, sendo zero na sabedoria e na providência divinas. O Criador é sempre o Pai generoso e sábio, justo e amigo, considerando os filhos transviados como incursos em vastas experiências. Mas, como Jesus e os seus prepostos são seus cooperadores divinos, e eles próprios instituem as tarefas contra o desvio das criaturas humanas, focalizam os prejuízos do mal com a força de suas responsabilidades educativas, a fim de que a humanidade siga retamente no seu verdadeiro caminho para Deus. 136. Existem seres agindo na Terra sob determinação absoluta? Os animais e os homens quase selvagens nos dão uma ideia dos seres que agem no planeta sob determinação absoluta. E essas criaturas servem para estabelecer a realidade triste da mentalidade do mundo, ainda distante da fórmula do amor,
com que o homem deve ser o legítimo cooperador de Deus, ordenando com a sua sabedoria paternal. Sem saberem amar os irracionais e os irmãos mais ignorantes, colocados sob a sua imediata proteção, os homens mais educados da terra exterminam os primeiros para sua alimentação e escravizam os segundos para objeto de explorações grosseiras, com exceções, de modo a mobilizá-los a serviço do seu egoísmo e da sua ambição. 137. O homem educado deve exercer vigilância sobre o seu grau de liberdade? É sobre a independência própria que a criatura humana precisa exercer a vigilância maior. Quando o homem educado se permite examinar a conduta de outrem, de modo leviano ou inconveniente, é sinal que a sua vigilância padece desastrosa deficiência, porquanto a liberdade de alguém termina sempre onde começa outra liberdade, e cada qual responderá por si um dia, junto à verdade divina. 138. Em se tratando das questões do determinismo, qualquer ser racional pode estar sujeito a erros? Todo ser racional está sujeito ao erro, mas a ele não se encontra obrigado. Em plano de provações e de experiências como a Terra, o erro deve ser sempre levado à conta dessas mesmas experiências, tão logo seja reconhecido pelo seu autor direto ou indireto, tratando-se de aproveitar os seus resultados em idênticas circunstâncias da vida, sendo louvável que as criaturas abdiquem a repetição dos experimentos em favor do seu próprio bem no curso infinito do tempo. 139. Se na luta da vida terrestre existem circunstâncias por toda parte, qual será a melhor de todas, digna de ser seguida? Em todas as situações da existência, a mente do homem defronta as circunstâncias do determinismo divino e do determinismo humano. A circunstância a ser seguida, portanto, deve ser sempre a do primeiro, a fim de que o segundo seja iluminado, destacando-se essa mesma circunstância pelo seu caráter de benefício geral, muitas vezes com o sacrifício da satisfação egoística da personalidade. Em virtude dessa característica, o homem está sempre habilitado em seu íntimo a escolher o bem definitivo de todos e o contentamento transitório do seu eu, fortalecendo a fraternidade e a luz ou agravando o seu próprio egoísmo. 140. Os astros influenciam igualmente na vida do homem? As antigas assertivas astrológicas têm a sua razão de ser. O campo magnético e as conjunções dos planetas influenciam no complexo celular do homem físico, em sua formação orgânica e em seu nascimento na Terra. Porém, a existência planetária é sinônimo de luta. Se as influências astrais não favorecem a determinadas criaturas, urge que estas lutem contra os elementos perturbadores, porque acima de todas as verdades astrológicas temos o Evangelho, e este nos ensina que cada qual receberá por suas obras, achando-se cada homem sob as influências que merece. 141. Há influências espirituais entre o ser humano e o seu nome, tanto na Terra como no espaço? Na Terra ou no plano invisível, temos a simbologia sagrada das palavras. Todavia, o estudo dessas influências requer um grande volume de considerações especializadas, e como nosso trabalho humilde é uma apologia ao esforço de cada um, ainda que temos de reconhecer que,
Cada homem recebe as influências a que fez jus, competindo a cada coração renovar seus próprios valores em marcha para realizações cada vez mais altas, pois que o determinismo de Deus é o do bem, e todos os que se entregarem realmente ao bem triunfarão de todos os óbices do mundo. 142. Poderíamos receber um ensinamento sobre o número 7, tantas vezes utilizado no ensino das tradições sagradas do cristianismo? Uma opinião isolada nos conduzirá a muitas análises nos domínios da chamada numerologia, fugindo ao escopo de nossas cogitações espirituais. Os números, como as vibrações, possuem a sua mística natural. Mas, em face de nossos imperativos de educação, temos de convir que todos os números, como todas as vibrações, serão sagrados para nós quando houvermos santificado o coração para Deus. Sendo justo, nesse particular, copiarmos a antiga observação do Cristo sobre o sábado, esclarecendo que os números foram feitos para os homens, porém os homens não foram criados para os números. 143. Deve-se acreditar na influência oculta de certos objetos, como joias, etc., que parecem acompanhados de uma atuação infeliz e fatal? Os objetos, mormente os de uso pessoal, têm a sua história viva e, por vezes, podem constituir o ponto de atenção das entidades perturbadas, de seus antigos possuidores no mundo, razão por que parecem tocados, por vezes, de singulares influências ocultas. Porém, nosso esforço deve ser o da libertação espiritual, sendo indispensável lutarmos contra os fetiches, para considerar tão somente os valores morais do homem na sua jornada para o perfeito. 144. Os fenômenos premonitórios atestam a possibilidade da presciência com relação ao futuro? Os espíritos de nossa esfera não podem devassar o futuro, considerando essa atividade uma característica dos atributos do Criador Supremo, que é Deus. Temos de considerar, todavia, que as existências humanas estão subordinadas a um mapa de provas gerais, onde a personalidade deve movimentar-se com seu esforço para a iluminação do porvir, e dentro desse roteiro, os mentores espirituais mais elevados podem organizar os fatos premonitórios, quando convenham a demonstração de que o homem não se resume a um conglomerado de elementos químicos, de conformidade com a definição do materialismo dissolvente. 145. Que dizermos da cartomancia em face do espiritismo? A cartomancia pode enquadrar-se nos fenômenos psíquicos, mas não no espiritismo evangélico, onde o cristão deve cultivar os valores do seu mundo íntimo pela fé viva e pelo amor no coração, buscando servir a Jesus no santuário de sua alma, não tendo outra vontade que não aquela de se elevar ao seu amor pelo trabalho e iluminação de si mesmo, sem qualquer preocupação pelos acontecimentos nocivos que se foram, ou pelos fatos que hão de vir, na sugestão nem sempre sincera dos que devassam o mundo oculto. 2.1.3 Transição. 146. É fatal o instante da morte? Com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a terra. Esclarecendo-vos quanto a essa exceção, devemos considerar que, se o homem é escravo das condições externas da sua vida no orbe, é livre no mundo íntimo,
razão porque, trazendo no seu mapa de provas a tentação de desertar da vida expiatória e retificadora, contrai um débito penoso aquele que se arruína desmantelando as próprias energias. A educação e a iluminação do íntimo constitui o amor ao santuário de Deus em nossa alma. Quem as realiza em si, na profundeza da liberdade interior, pode modificar o determinismo das condições materiais de sua existência, alçando-a para a luz e para o bem. Os que eliminam, contudo, as suas energias próprias, atentam contra a luz divina que palpita em si mesmos. Daí o complexo de suas dívidas dolorosas. E existem ainda os suicídios lentos e gradativos, provocados pela ambição ou pela inércia, pelo abuso ou pela inconsideração, tão perigosos para a vida da alma quanto os que se observam de modo espetacular entre as lutas do mundo. É essa a razão pela qual tantas vezes se batem os instrutores dos encarnados pela necessidade permanente de oração e de vigilância, a fim de que os seus amigos não fracassem nas tentações. 147. Proporciona à morte mudanças inesperadas e certas modificações rápidas, como será de desejar? A morte não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência. Desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes com a simples modificação dos aspectos exteriores. Importa observar apenas a ampliação desses aspectos, comparando-se o plano terrestre com a esfera de ação dos desencarnados. Imaginai um homem que passa de sua aldeia para uma metrópole moderna. Como se haverá na hipótese de não se encontrar devidamente preparado em face dos imperativos da sua nova vida? A comparação é pobre, mas serve para esclarecer que a morte não é um salto dentro da natureza. A alma prosseguirá na sua carreira evolutiva sem milagres prodigiosos. Os dois planos, visível e invisível, se interpenetram no mundo. E se a criatura humana é incapaz de perceber o plano da vida imaterial, é que o seu sensório está habilitado somente a certas percepções, sem que lhe seja possível, por enquanto, ultrapassar a janela estreita dos 5 sentidos. 148. Que espera o homem desencarnado diretamente nos seus primeiros tempos da vida de além-túmulo? A alma desencarnada procura naturalmente as atividades que lhe eram prediletas nos círculos da vida material, obedecendo aos laços afins, tal qual se verifica nas sociedades do vosso mundo. As vossas cidades não se encontram repletas de associações, de grêmios, de classes inteiras que se reúnem e se sindicalizam para determinados fins, conjugando idênticos interesses de vários indivíduos? Aí não se abraçam os agiotas, os políticos, os comerciantes, os sacerdotes, objetivando cada grupo a defesa dos seus interesses próprios? O homem desencarnado procura ansiosamente no espaço as aglomerações afins com o seu pensamento, de modo a continuar o mesmo gênero de vida abandonado na Terra. Mas, tratando-se de criaturas apaixonadas e viciosas, a sua mente reencontrará as obsessões de materialidade, quais as do dinheiro, do álcool, etc. Obsessões que se tornam o seu martírio moral de cada hora, nas esferas mais próximas da Terra. Daí a necessidade de encararmos todas as nossas atividades no mundo como a tarefa de preparação para a vida espiritual, sendo indispensável à nossa felicidade além do sepulcro que tenhamos um coração sempre puro.
149. Logo após a morte, o homem que se desprende do invólucro material pode sentir a companhia dos entes amados que o precederam no além-túmulo? Se a sua existência terrestre foi o apostolado do trabalho e do amor a Deus, a transição do plano terrestre para a esfera espiritual será sempre suave. Nessas condições, poderá encontrar imediatamente aqueles que foram objeto de sua afeição no mundo, na hipótese de se encontrarem no mesmo nível de evolução. Uma felicidade doce e uma alegria perene estabelecem-se nesses corações amigos e afetuosos, depois das amarguras da separação e da prolongada ausência. Entretanto, aqueles que se desprendem da terra, saturados de obsessões pelas posses efêmeras do mundo e tocados pela sombra das revoltas incompreensíveis, não encontram tão depressa os entes queridos que os antecederam na sepultura. Suas percepções restritas à atmosfera escura dos seus pensamentos e seus valores negativos impossibilitam-lhes as doces venturas do reencontro. É por isso que observais tantas vezes espíritos sofredores e perturbados, fornecendo a impressão de criaturas desamparadas e esquecidas pela esfera da bondade superior, mas que, de fato, são desamparados por si mesmos, pela sua perseverança no mal, na intenção criminosa e na desobediência aos sagrados desígnios de Deus. 150. É possível que os espíritas venham a sofrer perturbações depois da morte? A morte não apresenta perturbações à consciência reta e ao coração amante da verdade e do amor dos que viveram na terra tão somente para o cultivo da prática do bem, nas suas variadas formas e dentro das mais diversas crenças. Que o espírita cristão não considere o seu título de aprendiz de Jesus como um simples rótulo, ponderando a exortação evangélica: muito se pedirá de quem muito recebeu. Preparando-se nos conhecimentos e nas obras do bem, dentro das experiências do mundo, para a sua vida futura, quando a noite do túmulo houver descerrado aos seus olhos espirituais a visão da verdade, em marcha para as realizações da vida imortal. 151. O espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? Na cremação, faz-se mistério exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital, nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. 152. A morte violenta proporciona aos desencarnados sensações diversas da chamada morte natural? A desencarnação por acidentes, os casos fulminantes de desprendimento, proporcionam sensações muito dolorosas à alma desencarnada, em vista da situação de surpresa ante os acontecimentos supremos e irremediáveis. Quase sempre, em tais circunstâncias, a criatura não se encontra devidamente preparada, e o imprevisto da situação lhe traz emoções amargas e terríveis. Entretanto, essas surpresas tristes não se verificam para as almas no caso das enfermidades dolorosas e prolongadas, em que o coração e o raciocínio se tocam das luzes das meditações sadias, observando as ilusões e os prejuízos do excessivo apego à terra, sendo justo considerarmos a utilidade e a necessidade das dores físicas nesse particular, porquanto somente com seu concurso precioso
pode o homem alijar o fardo de suas impressões nocivas do mundo para penetrar tranquilamente os umbrais da vida do infinito.